Vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Pedi para o senhor ligar o meu microfone aqui. Por favor, microfone, som. Testa, vereador Cláudio, seu tempo está Teste seguro. 1, 2. Vai. Bom, presidente, Com a palavra. acabei não falando muito hoje. Meus cumprimentos ao senhor, aos demais vereadores, o meu agradecimento público aos que permanecem dando coro a essa sessão. Eu tento sempre ficar na sessão, acho importante que nós consigamos ficar até o final. Verdade. Ontem nós tratamos de temas importantes e hoje a gente segue tratando de temas importantes, que é a concepção de Estado. Cada um aqui tem uma concepção de Estado. Não tem nenhum problema a gente divergir na nossa concepção de Estado. Agora, eu preciso lembrar de quem defende menos Estado e quem defende mais Estado e o que nós estamos construindo. Eu nunca vi ninguém que está aguardando acesso à saúde, 8 horas sentado na fila da UPA do centro ou na Zona Norte, defender a redução de Estado. Nunca vi alguém que precisa de uma vacina, ou de uma injeção, ou de um medicamento que o governo tem que fornecer por obrigação constitucional, defender menos Estado. Eu nunca vi alguém que está 5 anos esperando uma cirurgia defender reduzir o Estado. Eu nunca vi alguém que depois que é roubado vai à delegacia registrar um boletim de ocorrência defender a redução do Estado. Eu nunca vi alguém, como morador aqui da Dr. Montauri, que tem uma obra que não acaba nunca mais, defender a redução do Estado. Eles defendem que a obra tem que acabar e que o Estado tem que ser eficiente. Eu nunca vi ninguém que precisa arrumar um dente, não tem dinheiro para ir no dentista e fica aguardando na fila da UBS, defender a redução do Estado. E falo pela minha família, meus avós e minha mãe conheceram o dentista quando o Sindicato Rural de Galópolis se instalou. Sabe por quê, vereadora Andressa? Porque não tinha Estado. Eu nunca vi alguém que está morrendo de fome e recebe um Bolsa Família para comprar comida defender a redução do Estado. Eu nunca vi uma mãe e um pai que esperam por uma creche pública e não tem dinheiro nem para comer defender a redução do Estado. Eu nunca vi alguém que não teve acesso à alfabetização defender a redução do Estado. Presidente, nunca vi alguém que não tem dinheiro para pagar o ônibus defender a redução do Estado. E eu nunca vi alguém que precisa sair do seu país, que é perseguido, defender a redução do Estado. E sabe quem defende a redução do Estado abertamente, presidente Lucas? Quem fica rico de isenção fiscal do Estado. Quem toma 46% do orçamento do Estado e quer mais. Quem defende a limitação do investimento público. São essas pessoas que defendem a redução do Estado. Então não venham me convencer que aqueles que já tomam 46% do orçamento da União querem a redução do Estado. Eles querem a redução de política pública que faz o povo comer. Redução do Estado eu nunca vi ninguém querer. Tem outros 2 temas. Por gentileza, eu gostaria de tratar dos asfaltamentos realizados durante a campanha eleitoral e a vereadora Daiane Mello trata desse tema em algumas oportunidades. Essa aqui é a Rua das Rosas, no bairro Desvio Risso. Essa é a realidade do morador que tem uma ferragem lá. Ninguém mais vai na ferragem porque não consegue estacionar o veículo. Então, bom, se é para fazer asfalto assim, daí não precisa nem fazer. Deixa do jeito que estava, que era menos pior. Então, que a gente exige que a Secretaria de Obras promova uma alteração na Rua das Rosas, porque é inaceitável que nós tenhamos que conviver com essa realidade exclusivamente por causa de uma disputa eleitoral. Uma parte, vereador. Eleição acaba e termina, a cidade é a mesma. Eu na oposição, o governo Adiló na gestão, mas ele não pode fazer o que tem feito. Outra questão, queria cumprimentar o seu Wilson, da Ferragem, na Pinheiro Machado, que me alertou numa situação que, embora fosse cotidiana minha, eu acabava por não verificar tão bem, que é a questão da Avenida Júlio, na altura do Cristóvão de Mendonça. Está intrafegável a Avenida Júlio de Castilhos. E é a cara dessa cidade. Nós fizemos algumas obras e as obras promoveram a impossibilidade da utilização da Avenida Júlio de Castilhos pelos veículos. Eu subo de bicicleta em direção ao campo municipal, que infelizmente não está tão cuidado quanto deveria. Então fica o meu requerimento ao prefeito Adiló e à Secretaria de Obras e à Secretaria de Esporte e Lazer que arrumem a situação da Avenida Júlio, em especial no que tange o bairro Cinquentenário. E para tratar do campo municipal específico,
É um local que está muito bonito. Tá bonito o campo municipal. Agora não tem nenhum bicicletário, o principal local de esporte da nossa cidade. Quem me pediu primeiro a parte foi eu. Por gentileza. Vereador Cláudio, meus cumprimentos a Vossa Excelência pela sua fala. Me permita discordar, né? Porque nós falamos... que bom, né? Podermos discordar. Quando nós falamos de redução do Estado, eu não falei de que é um Estado nanico e nem um Estado gigante. Eu falo um Estado eficiente. O senhor, inclusive, se fosse de fato um defensor, inclusive, do aspecto da segurança, seria junto conosco na luta pelo armamento civil, como é o PCO, que, inclusive, diga-se de passagem, está lá na extrema esquerda, né? Então, assim, a segurança por segurança, nós defendemos que tenhamos maior chamamento de guardas municipais, policiais, etc. Então, tem áreas que são essenciais. Agora, o golpe é rasteiro e baixo quando vai se falar sobre a questão de alimentação das pessoas. O capital bem explorado oportuniza que as pessoas possam se alimentar tranquilamente na sociedade, inclusive tendo Bolsa Família, que é um bom programa, quando não é explorado politicamente. Obrigado pela gentileza. Infelizmente, não vou poder lhe dar uma parte e do vereador Juliano também não. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Rafael Bueno.